Vamos receber o pastor Valdemar. Thank you. Pastor Valdemar de Manaus. Uma salva de palmas para ele, irmãos. Aleluia. Você que é um filhão querido que já anda comigo há muitos anos, esposo da pastora Carla. Levanta a mão aí, pastora Carla. Eles são pastores do ministério Ouvir e Crer de Manaus. E todo ano eu vou lá e é tão maravilhoso estar com esses irmãos. É tão... Não, eu vou dar esse aqui para ele. Eu vou dar esse aqui. Eu vou colocar esse aqui em você. E é tão bom estar ali em Manaus, vendo Deus levantar a geração do hora após hora. Diga para o irmão que está ao seu lado, por falar em hora após hora, cadê o seu cronômetro, irmão? Pergunta para ele. Aleluia. 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 Amém. Graça e paz, irmãos. Trago um grande abraço da igreja de Manaus para todos. Sintam-se abraçados, porque a igreja de Manaus ama vocês. E eu creio que estão conectados. Quero mandar um abraço para os filhinhos de Manaus, os netinhos do meu pai Heber, que estão nesse momento conectados. Que o Senhor possa fazer nessa manhã aquilo que nós precisamos. Amém? Eu me sinto desafiado de estar aqui nesse dia, nessa manhã, mas uma coisa também eu me sinto em paz. Me sinto em paz, porque eu sei que eu estou na minha casa. Porque não é fácil, né? A gente tem, durante esses dias, desde quarta-feira, escutado aqui tanta palavra, né? Nosso pai ministrando, rasgando boca de leão, tocando fogo em rabo de raposa, destruindo 1000 filisteus com queixada de jumento, ouvindo aquela palavra tremenda do pastor José Carlos, né? Do mestre Tércio ontem, e a gente se sente desafiado. Ainda sabendo que à noite, né, teremos o furacão. A gente fica desafiado para falar, né? Mas antes de mais nada, eu quero que vocês saibam que nenhuma profecia é de particular interpretação. Graças a Deus por isso. Nenhuma. Ninguém supera ninguém. Porque o Espírito que ele faz é alinhar as coisas entre as pessoas. Ele alinha as palavras. E como o pai falou ontem, é como se fosse um quebra-cabeça que Deus está montando. E eu sei que ele vai fazer nesse dia também. Posso ouvir amém? Irmãos, eu entendo que a graça de Deus, ela não prevalece na vida de quem quer prevalecer. Ela prevalece na vida de quem crê, não é de quem quer prevalecer. Porque às vezes eu posso chegar aqui, ou eu posso estar aí e ouvir o irmão ministrando, falando, o pastor ministrando a palavra aqui, e de repente na minha mente eu posso estar querendo prevalecer sobre aquele que está falando. E a graça não vai prevalecer na minha vida. Muito pelo contrário, eu tenho que ter a humildade de receber o que está sendo transmitido do altar. Aí a graça vai prevalecer, sim.
porque eu estou recebendo. Então, o meu conselho é: tenha um coração humilde e receba. Seu irmãozinho está aqui apenas para servi-los, somente isso, e servir com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, paternidade gerada em Deus, ela se inicia quando nós somos filhos de uma palavra. Esse é o tema que eu trago nessa manhã para vocês. A paternidade gerada em Deus inicia quando nós somos filhos de uma palavra, quando nós nos tornamos filhos de uma palavra. Eu estou falando aqui não por uma interpretação de nada, eu quero falar de realidade, porque eu gosto quando o pastor Heber fala realidade espiritual, não um discurso, mas realidade espiritual. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero discorrer num texto que todos vocês conhecem, mas nós vamos trabalhar em cima desse texto. E eu vou falar um pouquinho também da realidade que Deus tem construído na minha vida, na vida de minha esposa, que já vem aqui há 6 anos, vai fazer 6 anos esse ano. E eu, minha esposa, quem não conhece, aquela mulher linda ali, ó. Fica de pé, amor. Vem aqui há 6 anos e eu fazem 4 anos agora. Interessante que em janeiro de 2014 eu conheci o meu pai, mas eu conheci meu avô também. Eu vim para o congresso de Goiânia, conheci o meu pai Heber, mas eu fui a São Paulo também e conheci o meu avô David Robinson no mesmo mês. E foi assim o início de uma jornada sem volta, de uma trajetória assim, de um caminhar de realidades espirituais. Mas a realidade ela começa um pouquinho antes, né? Quando a minha esposa começou a ouvir as ministrações do pai, eu até ouvi algumas partes, mas eu não gostava. Muitas coisas eu não aceitava. Eu não falava para ela, mas eu olhava e disse: isso não está com nada não. Não aceitava mesmo. Quando ele falava em oração em línguas, aí que não gostava mesmo. Mas aí, o que gera a nossa vida é uma palavra. A palavra gera uma vida. E aí, no penúltimo congresso que ela veio, antes de eu vir com ela, ela estava aqui em outubro de 2013. E nesse dia que ela estava aqui, que ela teve uma conversa com o pastor Heber, nesse dia Deus virou uma chave assim, que eu não sei o que Ele vai fazer, eu sei que Ele está fazendo em nossas vidas. Então Ele girou uma chave, porque a partir daquele dia eu comecei a oração em línguas em casa. Quando o pai falava sobre relógio de cronômetro, eu achava um absurdo também. Mas todas essas coisas eu tenho até um pouco de compreensão a meu respeito sobre isso, porque eu estava num sistema onde funcionava com muitas regras. E eu achava que era mais uma regra, porque o meu entendimento era de sistema, não era do Espírito. Mas aí o entendimento do Espírito caiu, e quando eu vim para cá, ele não pediu para eu comprar um relógio de cronômetro, eu já vim com relógio. Já vim com relógio. E aí, eu falei que eu estava em paz aqui, eu estou porque quando ela conversou com ele aqui em Goiânia, ela mandou um vídeo para mim, era ali na T1,
depois da conversa. Era um tempo que estava assim, mas de repente caiu uma chuva. Não tem nada de misticismo, mas as coisas de Deus também funcionam com sinais. E aí, ao mesmo tempo, eu estava em Manaus naquele dia, e ela mandou um vídeo, porque naquele momento da conversa riou uma chuva aqui, mas estava sol, aí caiu uma chuva muito forte. E quando ela mandou os vídeos, lá também estava, e caiu uma chuva no mesmo momento. Quando ela mandou o vídeo no telefone, que eu olhei, eu fiz a gravação na hora e mandei para ela também. E eu chamei os meus filhos e disse: olha só o que está acontecendo. Meus filhos biológicos, eles ficaram assim. É um tempo novo que está começando em nossas vidas. E naquele dia, antes de ela chegar, eu já fiz a comunicação na igreja. Nós, na realidade, tínhamos uma base celular e eu comuniquei que nós, a partir daquele dia, seríamos ouvir e crer. Mas eu pedi para que eles fizessem uma pergunta para mim. Pergunte se eu estou em paz. O Senhor está em paz? Nunca tive tanta paz na minha vida como eu estou tendo agora. Nunca tinha tido tanta paz como naquele dia. Irmãos, é porque quando você sai de um lugar que Deus te tira pela palavra que Ele te falou, você tem paz. Independente das conquistas que você tinha, independente da estrutura que você habitava, você tem paz. E ela falou para mim assim: amor, se Deus falar para a gente, através do pastor Heber, para a gente ficar orando 5 anos, a gente vai ficar orando. Eu não me preocupei com quantidade de pessoas. Estou falando aqui assim com muita humildade diante de Deus, porque é só um testemunho. A grande quantidade de pessoas que caminhava conosco, não olhei para isso, para a quantidade de bases celulares, nada disso. Muito pelo contrário, peguei as pessoas, conversei com elas e disse: vocês estão livres porque Deus não falou com vocês, Ele falou comigo e minha esposa. Vocês fazem parte do ministério. Vocês vão pegar a direção lá. Agora, qualquer decisão que vocês venham tomar, vocês busquem Deus. Não faça nada para agradar. Não faça nada por pressão. Busque uma direção em Deus para caminhar. Eu quero dizer que a maioria estão conosco. Não porque nós impusemos que eles estivessem conosco, mas porque eles oraram e eles vieram. E a partir de então eu comecei a entender um pouco de paternidade. Eu comecei a entender um pouquinho de paternidade. E quando você quer entender, você tem que buscar pessoas que conhecem sobre paternidade. Eu quero te dizer que eu fui buscar conhecer sobre paternidade com Abraão. Você pode dizer amém? Eu fui buscar conhecer com Abraão. Eu disse: mas Abraão, ele está morto. Não, Abraão está vivo, porque qualquer personagem da palavra que você se relaciona hoje, como Sansão, você está se relacionando com uma pessoa viva. Porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga aleluia. Então se relacione com a pessoa, está viva. E eu comecei a me relacionar com esse homem que Deus chamou para ser pai. É uma realidade espiritual, pastor. Comecei a me relacionar com ele. Comecei a compreender coisas que eu não compreendia, a ver coisas que eu não via. Você pode estender sua mão e dizer assim: Pai, eu não quero viver
de revelações. Eu quero caminhar nas realidades espirituais que as revelações já colocaram em mim. Diga aleluia. Revelação tem muita. O que falta é caminhar nessas revelações. Não precisamos de muitas palavras, precisamos caminhar numa palavra que nós recebemos de Deus. Nós não precisamos de muitas palavras, nós precisamos caminhar numa palavra que recebemos de Deus. Porque na palavra que nós recebemos de Deus, tem tudo o que precisamos. Tudo. Tem toda a provisão, tem todo o livramento, tem todo o sustento. Tudo está na palavra. Porque Deus tem tudo na palavra. Não precisamos de muitas. O problema é que a gente quer uma palavra para cada situação da nossa vida. A gente precisa de uma palavra. E viver, morar nessa palavra. Mora na palavra que Deus te deu. Mora na palavra que Deus te deu. Habita nela. Fica firme. Fica firme na palavra. Amém? Aleluia. Não precisa. Estou passando por uma circunstância agora difícil. Eu queria que Deus me desse uma palavra. Não, Ele já te deu. O que está faltando é você caminhar nela, habitar nela, viver por ela, buscar o que você precisa nela. É isso que está faltando. Aleluia. Olha, esse homem que eu fui buscar nele, um dia Deus resolveu mudar a história e chamou esse homem. Você pode pensar assim, não, mas quem mudou a história foi Jesus. Mudou a história, eu sei disso. Mas Deus, num determinado momento da humanidade, Ele chamou esse homem, porque no coração desse homem tinha algo que as pessoas não viam, mas Deus viu. Ele tinha um coração grandão de pai, que nem o teu. Um coração grande de pai. E Deus viu isso. E aí Deus chamou ele, Gênesis capítulo 12, e disse Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vem para o lugar que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação. E em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Existe uma diferença muito grande entre você sair de um lugar porque você está insatisfeito, porque você não está concordando com as coisas. Existe uma diferença muito grande entre você sair por você mesmo e Deus te tirar daquele lugar, e Deus te pegar e te conduzir. Existe uma diferença muito grande, porque quando é Deus que faz isso, você fica em paz. Quando é você que sai por você mesmo, você não tem paz. Seja onde você for, você não vai ter paz, porque você vai carregar os conflitos que te fizeram sair daquele lugar. Vai carregar os conflitos. Ainda que você possa sorrir, possa tentar parecer que não está com conflito, mas está. É uma diferença muito grande, Hudson. Por isso eu falei de realidade. Eu entendi o que o pastor Heber falou. Realidade espiritual. Quero caminhar com quem tem realidade espiritual. Agora esse homem, ele saiu de um lugar
Deus tomou ele, ele saiu daquele lugar. Agora, não é fácil sair. Ele saiu porque Deus falou com ele. Não é fácil, porque Abraão tinha toda uma estrutura montada. Ele tinha uma família, ele tinha a sua parentela ao seu redor, ele tinha a cidade, ele tinha os seus negócios, porque ele era um homem próspero, já tinha. E para ele sair daquele lugar, ele tinha que dar um passo de fé. Tinha que dar um passo de fé. Deus tinha que fazer aquele homem sair dali. Além disso, também tem os familiares. Tu é louco? Como é que tu vai sair daqui? Para onde? Para onde tu vai, rapaz? Aonde tu vai viver? Tu tem tudo aqui, está tudo montado. A tua igreja está pronta. Está tudo pronto aqui. Como é que tu vai sair assim, sem saber para onde vai? Mas ele foi. E Ló foi com ele. Ló foi com Abraão. Isso Gênesis capítulo 12. Quando chega no capítulo 12 mesmo, acontece algo. Eu não vou ler os capítulos não, porque é muito grande. A gente vai falar até o 18. Mas no 12, quando Abraão sai e ele vai para o lugar onde Deus falou, quando chega naquele lugar e Deus fala com ele novamente, ele ergue um altar de adoração. Viu, pastor? Ele ergue um altar, pastor Lucas, ele ergue um altar de adoração naquele lugar que Deus falou com ele. Deus está falando, ergue um altar de adoração para ele, rapaz. Aí ele saiu, ergueu um altar, aí veio a fome. E ele se dirigiu para o Egito. Aí quando chega no Egito, Abraão aparentemente falha, né, dentro da nossa concepção. Ele cria uma mentira para preservar a sua própria vida, para não morrer. Deus levou isso em consideração? Não. Você pode ter mentido hoje, mas se o teu coração está na palavra que Ele falou para ti, fica tranquilo, fica em paz, fica em paz. E aí quando chega no Egito, ele cria essa mentira, e o que acontece com isso? A mulher dele vai se deitar com o faraó. Aqui eu vejo algo assim, irmãos, que é muito tremendo, que a gente precisa ver também, porque às vezes a gente está ouvindo a palavra, mas não muda o nosso histórico, dentro de casa, com a mulher, com o marido, a gente não muda, tá? Deus está falando, mas a gente não quer mudar. Estou falando de realidade. Vocês estão vendo uma pessoa aqui, pense num cara ignorante. Pense num homem violento. Pense num homem que tinha ciúme do seu próprio... Qualquer ligação que viesse ali, no telefone da esposa, estava ali olhando. Pense num homem assim. Pense num homem que tinha ciúme da própria sombra. Pense num homem que era agressivo. Pense num homem que... A esposa dizia assim... Ela falava às vezes, compartilhava com outras pessoas, que o que dói mais não é nem a agressão física, mas as palavras. Tem pessoas que ainda liberam. Na vida do espírito, ainda chamam palavrão para a esposa dentro de casa. Tem. Por quê? Porque não está habitando na palavra que Deus deu. Só habita na palavra quem crê. Quem crê habita. Agora esse homem aí, a mulher dele foi, deitou com o faraó.
por causa da mentira. Mas ele não ficou em nenhum momento preocupado com isso. Tem alguém aqui assim? Se tiver, é filho de Abraão. Se tiver aqui alguém assim, é filho de Abraão. Não ficou nenhum momento preocupado, não xingou a mulher, não bateu nela, não reclamou dela, não chamou de palavrões a mulher, nada disso ele fez, porque ele estava na palavra. Ali na frente você vai entender mais ainda. Ele estava na palavra. Marido, aprenda com ele. Aprenda com esse homem. Que pai, mas um marido excelente. Aprenda com ele. Aleluia! Recebe então em nome de Jesus. Aleluia. Pois bem, aí Abraão sai do Egito. E quando ele sai, aí Ló vai com ele. Abraão, quando saiu da terra dele, Ur dos Caldeus, ele saiu próspero. Mas depois que ele saiu do Egito, ele saiu mais próspero ainda. Porque Faraó deu muitos bens para ele, para reparar o erro, né? Por consequência da mentira de Abraão. Mas aí ele saiu dali com muitos bens, e Ló também saiu com muitos bens. Chegou um momento da jornada onde a palavra diz que eles não podiam, capítulo 13, eles não podiam habitar junto porque não tinham muitos bens. Aí começou uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí comecei a aprender com Abraão sobre paternidade. Ló, quando saiu do Egito, saiu de Ur dos Caldeus com Abraão, ele não saiu como sobrinho de Abraão, ele saiu como filho. Abraão era um tutor dele, era pai dele. Aí, nesse momento que começam essas contendas, aí Abraão percebe isso e chama: vem cá, Ló. Meu filho, não é para acontecer essas coisas entre nós. Nós somos irmãos. Não é para estar acontecendo essas coisas entre nós. Nós somos irmãos. Quem é que tinha a promessa de Deus? Pois é. Às vezes é necessário você não se importar com a promessa, mas confiar naquele que fez a promessa. Porque Abraão chamou ele e disse: olha, vamos fazer o seguinte, está aqui a terra diante de nós, o lugar que tu escolher, tu vai, eu vou para outro lado. Olha a humildade de Abraão. E às vezes as pessoas ficam brigando: não, aqui a direita é meu. Abraão poderia ter falado: que é isso, rapaz, tu vai para outro lugar, mandado o menino embora. Mas não, o coração de pai é diferente. O coração de pai gerado em Deus, porque é filho de uma palavra. Aí Ló, escute isso, Ló olhou para o lado das campinas do Jordão. A palavra diz que lá parecia como o jardim do Éden. Ele olhou: eu vou para ali. Abraão olhou para o outro lado, nada. Ló olhou com os olhos naturais e viu tudo. Abraão olhou com os olhos espirituais, não viu nada, mas viu tudo dentro do nada. Ele viu tudo dentro do nada e foi. Não brigou por causa de
terra, não brigou por causa de prédio, não brigou por causa de bens, não brigou por causa de empresas, não brigou por causa de nada, porque ele já tinha tudo da parte de Deus na vida dele. Não brigou. Quem está disposto a isso aqui? Aleluia. Não brigou. Agora você vai ver uma outra qualidade de pai em Abraão. Ele não brigou, foi para aquele lugar deserto. Ele foi lá, firme na fé. O milagre já é meu. Firme na fé, o milagre já tinha acontecido, né? Porque Abraão, nesse momento, ele faz exatamente aquilo que Paulo fala. Porque nós não andamos por vistas, mas por fé. O Ló foi por vista, mas Abraão foi por fé. E foi. Ele foi e começou a construir aquilo que Deus está construindo dentro dele. Deus começou a construir dentro dele para ele construir fora. Ló escolheu a construção de fora, mas não tinha nada dentro. Eu só sei que ele começou a viver a vida dele, e Ló foi para os lados de Sodoma e Gomorra, e lá armou sua tenda e ficou vivendo lá. A outra coisa que eu vejo agora como Abraão, como um pai, é que diante de tudo isso aí, ele tendo uma promessa de Deus e não reivindicou o direito da promessa de escolher um lado para ele ir, o melhor lado. Nosso problema maior não é que Deus faça algo grandioso em nós. Nosso problema é estar disposto a morrer mais ainda. É morrer mais ainda. Porque às vezes a gente quer que Deus faça algo muito grande, né? Mas está disposto a morrer? Está disposto a morrer um pouquinho a cada dia? Porque Jesus diz na palavra dele que nós somos como ovelhas indo para o matadouro. Todos os dias. Então todos os dias tem que ter morte. E a trajetória de fé de Abraão foi uma trajetória de morte. Só a fé te faz isso. Caminhar em morte. Só a fé te faz caminhar em morte. E Abraão foi, construiu, e Ló foi para lá. Mas só que ele não guardou nele nenhum ressentimento. Gente, sabe por quê? Por que que tem que morrer? Porque quem caminha em fé não caminha com ressentimento. Não caminha com ressentimento, sabe? Não caminha cheio de dor, não caminha assim. Não caminha esperando uma oportunidade para revidar. Nunca. Quem caminha por fé não faz isso. Não faz. Sabe por quê? No capítulo 14, vários reis, se não me engano são 5, né? Se juntaram, se rebelaram, se juntaram e atacaram lá os outros 4 reis. E dentro desses
outros 4 tinha Sodoma e Gomorra. Então eles atacaram, levaram todo mundo, levaram despojo, levaram as famílias e levaram Ló, o filho de Abraão. Aí naquele meio lá daquelas pessoas todinhas, uma pessoa fugiu. Uma pessoa fugiu, conseguiu fugir e levou a notícia para Abraão e disse: levaram tudo, teu sobrinho também foi preso. Aí você vai ver a reação de uma pessoa completamente curada, porque a fé cura, irmãos. Uma pessoa completamente curada, porque Abraão naquele momento ele podia até vibrar assim: pega, bem feito, tá vendo? Olha aí, ó, bem feito. Que sofra bastante lá onde está. Isso aí é reação de quem não anda por fé. Anda ressentido, anda magoado, mas por fé não. Me desculpe, mas não tem fé aí não. Não tem. Aí o que Abraão fez? A reação de um pai. Pega, reúne aí os homens. Vou buscar meu filho de volta. Vou buscar meu filho de volta. Foi e trouxe de volta o Ló, com tudo que ele tinha. Abraão, no caminhar de fé dele, ele não se vendeu, porque o rei de Sodoma e Gomorra veio: toma os bens e me dá as vidas. Diante do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, eu digo: não tomarei uma correia, um centavo teu, não quero nada, a não ser aquilo que os meninos comeram aqui, e a porção de Skul e Aner, meus confederados. Pode dar, mas eu tomar de ti, para que tu nunca diga que enriqueci Abraão. Não se vendeu. Não se vendeu. Tomou Ló de volta. Aí vem um ponto muito importante, fundamental nisso, que nós precisamos aprender com a paternidade que esse homem exerceu na terra, e que continua, porque nós somos filhos dele. Algo muito importante. Nesse momento do livramento, o Ló deveria fazer o quê? Ficar com o tio dele, com o pai dele. Mas ele não ficou, ele voltou. Ele voltou para Sodoma e Gomorra. Ele não permaneceu com o pai Abraão. Ele foi embora. Abraão foi, livrou ele tudinho, mas ele foi embora de volta. Escute algo aqui. Existem pessoas, só aprendi com ele, mas não é o Espírito Santo que fala, o Espírito Santo está falando através da vida dele, que ele está vivo. Existem pessoas que vão começar como Ló, iniciou a caminhada, e a gente pode pensar assim que é filho mesmo, vai junto conosco, iniciou, foi junto, passou a primeira dificuldade e tal, foi junto, mas chega um momento que ele vai embora. Mas ele foi embora, mas não deixou de ser filho. Sabe por que ele não deixou de ser filho? Porque ele não morreu no coração do seu pai. Ele não morreu no coração do pai Abraão. Vão ter muitos desses, pai. Virão muitos desses, pai. Vão caminhar, e sabe o que vai ter que acontecer? Nós vamos ser apenas socorros dessas pessoas.
Vamos ser socorros porque não vamos guardar mágoa, não vamos guardar raiva, não vamos guardar ressentimento das pessoas. Por isso nós vamos funcionar como pais de fé. Meu filho precisou, ele não está caminhando comigo, mas eu vou ajudar ele. Vou salvar ele. Mesmo que depois que eu salve, ele não fique comigo, mas eu vou salvar de novo. Se ele precisar mais uma vez, eu vou e salvo. Aleluia. Esse é o coração de pai de fé. Um coração que não guarda nada além da fé. Caminha na fé. Coisa tremenda isso, Pai. Eu mergulho nesse homem há muito tempo, mas a compreensão maior veio de 4 anos para cá, desenvolvida, sem as regras, fora do sistema. Eu quero falar algo muito importante também aqui. Eu disse no início que, antes de qualquer coisa, a palavra, a profecia não é de particular interpretação. Então, estou interpretando a palavra pelo Espírito conforme Ele vai falando. Existem pessoas que realmente, elas vão se desligar, mas elas não se desligam do corpo. A gente precisa entender isso. A pessoa não vai caminhar mais, não é porque Deus tirou a pessoa, que ela não presta mais para ela. Não! Não é assim não. Elas continuam no corpo, porque eu não sou melhor do que elas, nem elas melhor do que eu. Elas permanecem no corpo, então a minha mente tem que estar funcionando assim. O meu irmão foi, eu fiquei triste. O meu filho foi, eu fiquei triste, mas eu funciono por fé. A tristeza não vai me comandar, o que vai me comandar é a fé. Eu vou permanecer em fé. Porque senão a gente descarta as pessoas. Não é para descartar, irmãos. Abraão não descartou. Abraão não descartou. Esse coração aqui é um coração de pai que anda por fé. Vai chegar um momento que na sua paternidade você não vai poder fazer um socorro assim que está ao teu alcance. Que esteja ao teu alcance, né? A pessoa, você sabe que o filho está precisando ali, você tem como fazer alguma coisa, você vai e faz. Isso é uma condição de pai de fé. Pai sarado. Diga, eu sou um pai sarado. Olha, gente, eu sei que Deus está curando muitos pais aqui nessa manhã. Quando eu falo pai, é mãe também. Então vai ter um momento também, dentro dessa condição de pai de fé, que o pai não vai poder fazer nada por ele mesmo. Aí só resta uma coisa, o quê? Interceder. Vou interceder agora. Um dia Abraão, ele estava sentado na frente da tenda, um solzão de meio-dia, e vem Deus com mais 3 lá. Se apresenta para ele, Abraão logo se prostrou, vou pegar comida para vocês. Isso tem a ver com a oferta também. Pegar o melhor cabrito lá, pega o melhor que tiver. A melhor farinha, Sara pega a melhor farinha, prepara um bolo especial. Criado, faz aí o melhor novilho, traz. Vou servir para esses senhores aqui. Olha o cara de fé.
Aí começou a conversar e Deus fala com ele sobre a promessa. Irmãos, depois de 24 anos. Aí Deus fala com ele. E olha o que Deus faz. O que Deus fala. Eu acho tão lindo isso. Tudo que eu estou falando aqui está de Gênesis 12 a 18. Diz assim: eu não posso esconder o que eu vou fazer a Sodoma e Gomorra de Abraão. Eu não posso esconder porque eu designei ele para ensinar isso para os filhos dele. Então eu não vou esconder o que eu vou fazer. Aí Abraão, quando Deus saiu, Abraão não ficou não, ele foi junto. Ele foi junto e começou a perguntar de Deus. Porque Deus falou para ele que ia destruir Sodoma e Gomorra. Porque o clamor tinha subido até o céu, ele desceu para ver se era aquilo que estava acontecendo mesmo. Ia destruir. Aí Abraão começa a interceder junto a ele, juntinho, sabe? Intimidade com o pai, falando com ele, tete a tete. Tete a tete. Abraão falando com o pai. Um coração de pai falando com o pai. Não é um coração ferido, angustiado, amargurado, falando com Deus. Olha, Deus, pesa a mão, bababa. Não! É um coração de pai de fé, falando com o pai, juntinho, comunhão, intimidade. Pai, eu acho que o Senhor não faria isso, né? O juiz de toda a terra ia destruir o justo com o ímpio. Não, faça isso não. Se tiver lá 45 justos, você vai destruir? Não. Por amor aos 45 não vou destruir não. E ele foi indagando até chegar em 10. Diz, não, se tiver 10 eu não vou destruir. Deus, quando foi destruir, está escrito, e Deus lembrou-se de Abraão. Deus lembrou-se do pai da fé. Deus lembrou-se do intercessor que não tinha nada o que fazer a não ser falar com Deus. Vai ter momento que você não vai poder fazer nada mesmo, a não ser falar com Deus e esperar a resposta dele, confiar nele, ficar no lugar que ele te colocou, esperando ele falar contigo. Espera, porque ele não vai falhar. Aleluia. E Deus enviou os anjos. Agora, quando eu digo que a pessoa que vai, ela não é descartável, pegue aí a figura de Ló aí. Porque parece às vezes que a pessoa, ela está atrapalhando alguma coisa, ou que ela foi descartada. E não. Porque Pedro ele fala sobre esse justo Ló. O justo Ló. Foi na lei não, na graça. Olha ali, na epístola de Pedro, aquele justo Ló sofria todos os dias com aqueles ímpios. Mas Deus salvou ele. Primeiro ele começa a falar de Noé. Deus salvou Noé, assim como ele salvou aquele justo Ló. Aquela pessoa que foi embora é justa.
Ainda que não seja no conceito da gente, é justa nos olhos de Deus. Na palavra de Deus ela é justa. Olha, gente, eu não sei não, mas eu creio que Deus está mudando muita coisa essa manhã. Deus está mudando muita coisa nessa manhã, olha. Agora, esse homem, esse pai da fé, ele gerou filhos. Nós estamos aqui, somos filhos dele. Alguém crê aí? Amém. Nós somos filhos dele. Porque quando nós geramos filhos na fé, independentemente de eles nos ferirem, de eles nos magoarem, nos entristecerem, nós estaremos sempre prontos a socorrê-los, sempre. Olha, Deus está curando nessa manhã, olha. Porque eu me sinto muito curado aqui. Porque a palavra é muito poderosa. E aí, irmãos, o que eu quero dizer é que assim como o Abraão, ele não restou nada a ele a não ser interceder pela vida de Ló, nós vamos ver também lá em Lucas 15, de 11 a 32, a parábola do filho pródigo. Mesmo coração ali, um pai de fé. E às vezes eu não sei porque que a gente se pega assim tão angustiado, porque por causa dos nossos filhos, é normal na nossa condição humana ainda, né? O filho ainda não chegou e a gente se pega assim. Mas de uns tempos para cá eu tenho descansado. Mas como eu tenho descansado, meu Deus. A minha esposa está aqui, sabe, né? Dormir, porque quando a gente tem um entendimento de um Deus assim punitivo, um Deus que não é pai mesmo, é só parece que um carrasco para punir as pessoas, a gente fica sempre esperando o mal, o pior na vida dos nossos filhos. Mas quando você conhece o pai, como um filho falando para ele, diretamente com ele, aí você fica em paz. Você volta para sua tenda e vai descansar. Vai descansar lá na tenda, lá no quarto, lá no teu lugar. E aqui aconteceu com esse filho pródigo. Esse pai pegou e deu a herança para ele, porque ele queria ir para o mundo. Interessante é que hoje a gente pode falar com essa liberdade, mas dentro de um sistema religioso não. Se torna um herege, né? Se torna um monte de coisa. Mas aí você tem a liberdade de falar: meu filho, cadê teu filho? Ah, meu filho, ele não está na igreja não, pai, tem a vida dele aí. Misericórdia. Não, rapaz, eu estou descansando em Deus, cara. Eu não caminho por vista não, eu caminho por fé. A palavra de Deus me disse uma vez e eu confio nela sempre: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Diga aleluia. Aí esse pai aqui, o filho foi, gastou tudinho. Mas esse pai, pense num pai sarado, pense num pai curado, pense em um pai com fé. Esperou ele, não para dar um ralho, menino, não para isso, não. Vem cá, meu filho, papai estava te esperando. Toma o teu anel, prepara o melhor novilho aí, bota para fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Diga aleluia. Aleluia.
Hoje eu olho para os meus filhos de uma maneira diferente. Não sou um religioso olhando, mas eu já olhei com religião para o meu filho. Como eu fico triste com aquele tempo de olhar religiosamente para os meus filhos e tratá-los da maneira que Deus não me tratou. Aleluia. Rapaz, que horas tem aqui? Não, ainda tem meio, ainda tem. Porque um dia o meu filho chegou, estava trabalhando, aí ele liga para mim de noite, disse: pai, eu quero ir para o show do Scorpion. Eu disse: rapaz, tu é doido, cara, louco. E olha que eu gostava muito dessa banda. Não foi. Esse é o meu filho mais velho. Meu filho mais velho é um músico. Ele de vez em quando dá uma ajudazinha na igreja, mas não forço ele. É músico, toca guitarra. Já tocou naquele primeiro seminário que o senhor foi, tocou aquele violão lá, tocou no primeiro dia, lá em Manaus. Aí ele não foi nesse dia. Aí quando veio uma outra oportunidade, ele veio com o ingresso já na mão. Agora o senhor não vai poder dizer não. Eu disse: aí já na segunda vez já foi uma outra banda que eu também gostava, White Snake, olha. Aí nesse dia eu peguei e disse: vem cá, muito religioso, deixa eu orar aqui na tua cabeça. Eu peguei, botei a mão na cabeça dele, repreendi tudo, né? Guardar a mente, tá. Aí ele foi. Aí voltou e disse: olha, pai, o senhor devia ter ido, porque estava lá os jovens e aqueles coroas, tudinho com seus filhos lá, olha. Aí depois vem uma outra banda. Era mais pesada essa. Como é o nome daquela, amor? Iron Man. Um dia ele vinha me mostrar as coisas, eu, não, meus olhos são santos e tal. Aí teve um dia que ele veio, porque Deus me falou algo, que eu guardei aquilo e mudou minha vida. Depois dessa primeira vez aí, que eu não permiti ele ir para o show do Scorpion, ele disse: olha, o pai falando para mim, ou você é amigo do seu filho, você vai perder ele. Eu disse: meu Deus. Aí quando ele vinha me mostrar as coisas, eu ia, sentava e começava a ver com ele. Aí disse: olha só, pai, veja só que harmonia. São 3 guitarras ao mesmo tempo. Realmente muito bonito. Sonzão pesado. Desde quando eu poderia falar isso dentro de um sistema, meu Deus? Poderia ter essa liberdade de falar, né? Porque eu sei que aqui ninguém está me julgando. Porque dentro do sistema você já tinha recebido o julgamento e a sentença já. Pronto, já era. Está morto. Aí eu me tornei amigo do meu filho e o meu filho ficava meio arredio. Aí hoje o relacionamento voltou. Porque não é um pai religioso que vai segurar o filho para Deus, não. É um pai de fé. O pai de fé que vai segurar o filho para Deus. É desse jeito.
Agora tem algo aqui que um pai de fé precisa ter, que ele precisa caminhar assim. Eu entendi que Abraão, ele caminhou em fé porque ele caminhou em morte. Ele caminhou em morte o tempo todo. Porque quando você caminha por fé, você se anula. Se anula. É ou não é, irmão? Porque você vai ouvir e vai caminhar pela palavra dele. Não é pela sua vontade. É pela palavra dele. Então você se anula. Você tem que morrer todo dia para caminhar por fé. Todo dia. E Abraão caminhava por fé. Ele caminhava por fé, mas ele caminhava em morte. Porque um dia ele foi chamado lá no capítulo 22 agora. Deus fala com ele: Abraão, vem cá, vou te botar à prova agora. Pega o teu filho, teu único filho Isaque, e sacrifica ele para mim. Não sei porquê, mas toda vez que chega nessa passagem assim, há um silêncio, né? Porque a gente pensa logo nos nossos, né? Um silêncio total, né? Pega o teu filho Isaque e sacrifica para mim. Abraão não titubeou. Ele obedeceu. Disse: por que, Senhor? Pegou, preparou tudinho e levou o menino. Levou o menino para sacrificar. E ele foi entender como ele andava ali naquele lugar, quando ele prepara tudinho para sacrificar o menino. Porque na hora que ele vai sacrificar o menino, a palavra diz que ele vê num arbusto um cordeiro preso. Na hora que ele vai sacrificar o menino, depois que Deus fala: não faça isso, porque agora eu sei que você obedece ao Senhor, que você crê no Senhor. Mas aí naquela hora ele vê um cordeiro, e ali ele viu algo. Ele entendeu como ele caminhava. Ele viu Jesus. Ele viu Jesus crucificado. E Jesus deu esse testemunho. Quando os religiosos estavam questionando ele, ele disse: vosso pai Abraão viu o meu dia e se alegrou. A fé te faz andar em morte, mas com alegria. Você anda com alegria quando você anda com fé. Você morre todo dia, mas morre alegre. Abraão viu o meu dia e se alegrou, ficou muito feliz porque ele viu a crucificação. Por isso, irmãos, é necessário entender a fé como ela é. Você pode dizer isso? Eu preciso entender a fé como ela é. Diga assim: invisível. A gente já ouviu muito sobre isso, mas eu preciso entender a fé como ela é invisível. Abraão entendeu isso bonitinho. É por isso que ele é o pai da fé. Ele entendeu andar em morte. E como é que é esse negócio de entender a fé invisível? É seguir, chegar com esse cara, olhar com ele, conversar com ele, porque ele está vivo, ver como ele fazia, e você vai entender isso. É você ver a coisa que está muito bonito, parece que aqui, né?
mas desse lado não tem nada. Mas aí você, entendendo a fé invisível, você vê tudo lá. Você está vendo tudo. Tem um monte de gente aqui que não está vendo nada, mas você está vendo tudo. Porque a fé, ela é invisível. Qual é o condomínio mais assim luxuoso daqui? Alphaville, né? O papai sempre fala Alphaville. O Alphaville, vou já concluir. O Alphaville, tem gente que passa lá na frente dele assim. Aí olha, vê as casas, aí disse: eu creio, eu tenho fé, vou morar aqui naquela casa. Eu creio, vai conseguir, vai. Se a pessoa tiver fé, ela vai. Eu passo lá na concessionária e vejo um carro bom aí, diga um nome, um carro bom aí, bem top. Um carrão assim. Citroën C5. Ele diz: olha, eu tenho fé que eu vou ter um desse. Vai ter, a fé pode tudo com a fé. Mas eu preciso entender a fé de fato como ela é, invisível. Porque Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando. E a prova daquilo que eu não estou vendo. A casona ali, o casarão eu estou vendo. O carrão eu estou vendo. Deus quer te levar para uma fé superior. A fé do pai Abraão. A mansão lá eu estou vendo. O carrão eu estou vendo. Aquele prédiozão ali para a igreja, estou vendo. Mas tem que ser assim como ele fez. Não tinha nada. É tu mesmo, pastor. Mas pela fé já viu, pronto. Abraão andou assim o tempo todo. Ele andou desse jeito. Então a gente vai compreendendo agora, né? Que a nossa fé às vezes é muito limitadinha, né? Mas a fé não tem limite. Por que eu fico limitando as coisas daqui? Parece que a fé só serve para aqui. A casa, o carro, isso, aquilo. Tem coisa superior, gente, que se você buscar nesse homem, você vai encontrar. É uma fé superior. Aí você passa a entender a fé de fato como ela é, invisível. Você não fica agora, eu tenho certeza que eu vou. Tá vendo? Tu vai ter, mas tu tá vendo. Tem algo acima. Ouça, ó Israel. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. A vossa fé não é a minha fé. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é os meus pensamentos sobre os vossos pensamentos. A vossa fé não é a minha fé, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim é a minha fé sobre a vossa fé. Diga aleluia. Aleluia. Eu recebo, Jesus. É assim. É uma fé que te leva para um plano superior. Daqui, as coisas aqui a gente conquista. Você pode ir em qualquer parte do mundo se você quiser. Você pode conquistar qualquer coisa no mundo se você quiser. Mas para ir para os céus, só a fé te leva. Só a fé te leva. Aqui no plano terrestre você pode ir em qualquer lugar, mas para o céu só a fé te leva.
Então precisa entender. Deixa eu pegar rápido o texto aqui. Como eu queria ficar mais. Tá bom demais isso aqui. Vou lhe falar aqui rapidamente sobre essa fé. Entender essa fé como ela é, invisível. Olha só, Hebreus capítulo 11. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Não tinha visto nada. Ele foi, obedeceu e foi, né? Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. É a cidade invisível. Não é aquela mansão que eu estou vendo, é aquela lá que eu não estou vendo. É aquela lá. Aleluia. Não é essa aqui, é aquela lá. Não precisa nem daquele carro que eu estava querendo. Ah, tem rua de ouro. Sapato de fogo, vou correr na rua de ouro. Então ele caminhava assim, no invisível. E não buscava coisa aqui, ele buscava coisa de lá. Lá do alto. Então a gente precisa disso, irmão, entender a fé como de fato ela é, invisível. Mas tem uma fé também, que a gente vai concluir com ela aqui. Essa fé que eu chamei de fé de peregrino. A fé do peregrino. Porque Abraão, Isaac e Jacó, eles peregrinaram na terra, mas eles não cobiçavam a terra. Eles não cobiçavam o que tinham da terra. O foco dele era lá. Ele não buscava uma morada aqui, ele buscava morada lá. Lá. Agora você imagina, né? Imagine só. Aqui, quando vai se construir, você compra um terreno e vai construir uma casa, você chama um arquiteto. Aí o arquiteto sabe como planejar direitinho, né? Vai conversando com você, entendendo a sua ideia, o que você está querendo, e daqui a pouco você vê assim: uau! Que projeto, vai ficar maravilhoso. Aí você chama o engenheiro para executar a obra. Depois que está pronto, você: uau! Que maravilha ficou. Agora aqui fala-se de um arquiteto e edificador que é Deus. E foi para lá que Jesus disse: olha, eu vou lá. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Vou preparar lá. Imagine isso, irmãos. E eu vou voltar para vos levar para mim mesmo. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Qual é a casa que a gente tem que estar focado, irmãos? Lá! Lá, cujo arquiteto e edificador é Deus. Eu não estou vendo, mas eu sei que é a melhor mansão do universo. Diga aleluia. Então a fé de peregrino te faz caminhar assim. Abraão foi. Ele foi assim, o pessoal mexia com ele, cutucava ele, tomava os poços que ele cavava. Mas Abraão não brigava por causa de poço.
Não brigava por causa de poço, por causa de dinheiro, por causa de nada. Abraão não brigava. Ele dava o poço e cavava outro. Dava aquele e cavava outro. Cavava outro poço. Aí vinha, tomava aquele. Ele não brigava, ele dava aquele. Porque andar por fé não é você dizendo que tem fé. É você vivendo na palavra que Deus te deu. É você viver na palavra que Deus te deu. Porque Abraão, nessa fé de peregrino, ele vivia ali. Ele foi saqueado em alguns momentos. O único momento que eu vi Abraão brigando, puxando a espada para brigar, foi quando ele foi retirar Ló, que estava aprisionado. Foi buscar Ló de volta. Mas brigar por coisa, nunca vi. Nunca vi Abraão brigando por nada. Muito pelo contrário, quando ele queria uma sepultura para a esposa, eu quero pagar. Não, sepulta aí não, eu quero pagar. Sabe o que é isso? Abraão não era avarento, irmãos. Eu não estou falando aqui, entenda uma coisa, eu não estou falando aqui que é errado a pessoa ter posse. Não, Abraão era muito rico. Abraão era ricão, ricaço. Aí o filho dele ficou riquíssimo, Isaac. Ficou riquíssimo. Todos eles andaram em prosperidade, mas eles não andaram apegados. A fé de peregrino não te permite apegar nas coisas da terra. Tu vai ter, tu vai possuir, mas tu vai viver assim. Vai viver assim, ó. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, a partir de hoje, hein? De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam das coisas desse mundo como se não usasse. Porque a forma presente deste mundo está passando. Diga aleluia. Aleluia. A fé de peregrino não te permite se apegar em nada. Tu não te apega. Não quer dizer que você não vai ter, você vai ter, mas não vai te apegar. Você vai ter a casa lá no Alphaville, mas tanto faz. Você vai comprar esse CX o que lá, pastor? C5. Você vai comprar esse carro lá, tanto faz. Vai ser como um óculos. Você vai dar para alguém. A fé de peregrino não te deixa apegar-se nas coisas da terra. Amém, Jesus? Falta 5 minutos, né, pastor? Tem algo importante que a fé de peregrino faz. Além de não fazer você se apegar, né? Ela te faz vencer as guerras internas. As guerras internas. Vamos lá para Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm essas guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês?
Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Apego. Por causa dos apegos começam as guerras internas. Não quer perder? Aí a fé de peregrino funciona. Porque ela não deixa tu te apegar. A fé que Abraão caminhou aqui na terra, a fé de peregrino, não permite tu te apegar. Vão querer tomar, aí vai funcionar. Bateu de um lado, dá outra face. Aí não vai ser um discurso, vai ser uma realidade. Uma realidade. Tirou a capa, a túnica, deu a capa. Vamos andar uma milha? Não, eu vou 2 contigo. Aí se torna uma realidade, porque eu não estou apegado. Fé de peregrino não permite se apegar no plano, porque é daí que começam as guerras, é daí que começam as contendas, as divisões. Todo mundo reivindicando. Enquanto aqueles homens ficavam brigando ali, Abraão ficava só na palavra, morando na palavra que Deus deu. Os caras brigando, tu manda ali as coisas, ele firme na palavra. Esse poço me dá. Fica. Pode ficar. Pode ficar com esse poço. Então a fé de peregrino faz isso. Faz você vencer as tuas guerras internas. Faz vencer os sistemas que foram levantados, erguidos dentro de você. Faz você vencer a cobiça, a avareza, um monte de coisa. Porque tudo isso é guerra. Olha, esses dias a gente tem aprendido muito sobre a oferta. Oh, como temos aprendido. Oh, como temos aprendido sobre a oferta. Demais. E é uma realidade isso. Nesse momento. Porque quem pastoreia sabe o que eu estou falando. A pessoa no momento da oferta parece assim que é uma guerra tão grande. Uma guerra interna. Porque tem um apego. Mas a fé de peregrino não deixa tu te apegar a isso. A fé de peregrino, ela te aponta para o alto. Quem vai viver aqui a partir de hoje na fé de peregrino? Aleluia. Irmãos, eu vou encerrar isso aqui. Mas eu não quero orar por vocês, não. Eu quero fazer algo aqui porque está por fé. Eu estou falando aqui. É por fé. Lembra que eu contei no início como é que foi que ocorreu? Rapidamente, da nossa ligação com o pai Heber. Foi uma ligação no Espírito. Uma ligação no Espírito. Eu estou aqui hoje porque, graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor e das suas misericórdias que se renova a cada manhã, é por causa dela que eu não sou consumido. Não sou consumido por causa delas. Mas aí nós tivemos essa ligação. Quero falar algo importante aqui sobre a paternidade. Uma ligação que não foi feita porque eu estava procurando alguma coisa assim, dentro desse plano que pudesse me ajudar, me conduzir. Não, não foi nada disso. Foi uma ligação assim, extremamente espiritual. Ele sabe disso.
uma ligação assim que... Eu vou dizer por que eu estou falando essas coisas. Porque quando a minha esposa tomou a primeira atitude de vir aqui, em 2012, veio sozinha, nunca tinha viajado só, veio só aqui. Aí eu falei para ela assim, olha, tu sabe que tu está tomando uma direção agora que não vai ter volta depois, né? Aí eu disse, sei. Eu disse, mas eu sou um contigo. Estamos juntos. Aí ela veio na frente, conheceu a igreja, se sentiu em casa. Eu disse, olha, parece assim que eu estava em casa. Parece que não estava em casa, né? E aí, tipo assim, eu falei para ela, vou dizer aqui, que as pessoas estão me vendo ali. Eu tenho um carinho, um amor muito grande, meus pastores do antigo ministério. Apóstolo Renê Terranova, apóstolo Marcel Alexandre, tenho um amor muito grande por eles. Porque foi um tempo que Deus proporcionou ali. Que o mesmo Deus que nos conduziu para caminhar 13 anos com eles, nos conduziu para cá, foi Ele que nos trouxe. Não foi uma invencionice nossa, foi Ele que nos trouxe. Aí, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a pessoa, mas sim com o sistema. Que eu falei para ela, eu disse, olha, amor, é o seguinte, eu não vou sair do jugo de um sistema e entrar no outro. Não vou. Mas aí uma conversa de pai para filho mudou toda a história. Aí esse belo pai aí fala para ela, quando ela conversando com ele no gabinete, aí ele diz para ela bem assim, minha filha, isso é muito de Deus que está fazendo na sua vida, fazendo com vocês. Aí ele parou e disse assim, ela já tinha me falado que se ele falasse assim, vamos orar, para a gente orar 5 anos, lembra que eu falei isso? Nós vamos orar? Eu disse, vamos ficar 5 anos só orando, tá? Mas aí, final de 2013, ele diz assim, e vou te dizer uma coisa, você vai abrir uma filha do Ministério Ouvir e Crer lá em Manaus. Aí ele disse assim, não importa, você vai ser direcionada pelo Espírito. Se você quiser levantar 12, vida do Espírito, levante. Você seja conduzida pelo Espírito. Só não abra mão das chaves espirituais, que nós também não abrimos mão dela. Aí depois dessa palavra, aquele que estava com aquele pensamento, recebeu um encargo do Espírito Santo. Algo que veio assim em mim, que não foi ele, não foi ela, foi ninguém. Uma responsabilidade de filho com pai. Sou lá de Manaus, não estou aqui em Goiânia. Mas a responsabilidade no Espírito como filho, eu sei. Sei porque ele me falou. Aí essa responsabilidade veio em mim, não foi uma imposição, não foi nada, irmãos. Aí nesse mesmo tempo, quero dizer para vocês, que ela conversando com ele, aí a questão da paternidade, né, de honra, sou muito grato aos ensinamentos que tivemos sobre honra, que nós aprendemos mesmo e praticamos mesmo. Aí veio no coração, o ministério ainda não tinha iniciado, veio a questão da honra ao pai. E ela chegou em Manaus, falou comigo, vamos começar quando? Agora. Novembro de 2013, começamos a honrar o nosso pai. Ninguém tinha começado ainda. Está entendendo? Ninguém tinha começado ainda, mas o valor não era um valorzinho. Vamos fazer isso. E nós começamos. E aí nós viemos fazendo. Não por obrigação,
quero que fique claro, não tem nada de obrigação, não tem nada de imposição, porque não foi preciso ele falar. Foi como propôs o coração. Como se propôs no coração. Aí, o que acontece? Veio o valor e a gente começou, desde lá então a gente vem sempre honrando. Mas no final do ano agora, o negócio ficou assim apertado. Deus vai desatar pessoas aqui hoje. Ficou apertado. Aí, tipo assim, não é porque aquela coisa assim, poxa, eu não dei, agora vai vir uma maldição. Não tem nada a ver isso aí. É porque você está querendo fazer aquilo. E ainda que o papai falasse assim nas mensagens, na questão daqueles 200 do dia, mas eu não quero esses 200. Eu ficar fazendo o que a gente sempre fez. Aí nós tivemos o congresso no final do ano, e Deus abençoou poderosamente o nosso congresso e tal. Mas aí, por conta das circunstâncias, mas aí, firme na fé, o milagre já é nosso. Vem cá, amor. Vem aqui, pai. Não vou orar não, aqui já encerrou. Vem cá, papai. Aí eu quero fazer algo aqui, que o Espírito Santo mandou fazer, porque é o seguinte, o negócio ficou lá um pouquinho complicado para se fazer aquela parte da honra. E hoje, o que eu vou fazer aqui agora, hoje, eu não tenho o que eu vou fazer de vista. Eu tenho de fé. Amém. Yeah. Amém? E aí, eu vou trazer aquela oferta agora para ele. Já ofertamos já, mas esse momento aqui é outro. De repente você pode estar assim, mas eu também estou numa situação assim. Eu estou fazendo aqui algo que nesse momento não existe. Eu peguei do que não tem. Porque aquela palavra de Filipenses, também confirmou muita coisa, disse, então vai acontecer. No momento que Deus quiser que aconteça. Aí eu quero trazer aqui juntamente com ela para... E aí, você ficar livre, se você achar no teu coração que precisa, que você deve fazer, que pode fazer, faça. O Pai está aqui. Acabou, irmão, está feito por hoje. A palavra encerrou. Te amo, Paizão. Aleluia. Aleluia. Que nos une para cima de tudo isso, cara. Amém. A gente queria, Deus faz. Aleluia. Aleluia. Leva esse Mont Blanc para casa. Mont Blanc legítimo.